Hoje eu vou compartilhar a quarta mensagem. I started this series 4 weeks ago. If you missed, Se você perdeu alguma delas, vá no nosso site, no canal do YouTube e ouça as outras, as que foram pregadas antes. today's word is E o título da palavra hoje é o julgamento final. final judgment. In our last Na outra mensagem da semana passada, eu mencionei the message that na palavra Christ que o retorno de Cristo most frequently é o mais prophecy. é uma das passagens, tem muitas passagens que falam sobre esse assunto. Se você ler a Bíblia, Prophecy that are most a profecia que é mais falada é sobre o retorno to you. de Cristo, do Messias. Second E você sabe qual que é a profecia, a segunda profecia mais frequente na Bíblia? do you know Sabe qual que é? the more the judgment day. O dia do julgamento. É a profecia mais comum The Bible. na Bíblia. Or the second most frequent prophecy in the Bible A is the day of profecia mais falada. what comes to your mind when you think about judgment? O que vem na sua mente quando falamos de julgamento? I think when we think of all the mean people around us, Quando pensamos judgment, sobre as pessoas que serão julgadas, pessoas más, pessoas injustas, a gente não preocupa muito não. A gente pensa o Hitler sendo julgado, Mussolini, evil governors, pessoas malignas que estão governando. A gente fala, eles merecem ser julgados. but nobody likes to think that one Mas ninguém gosta de pensar que todos nós um dia estaremos diante do trono de Cristo para dar contas de como vivemos nessa terra. you are here today. Você está aqui hoje. Maybe in 100 years Talvez of us, daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui, Jesus don't come back. se Jesus não Let's voltar. read Hebrews 9:27. Let's read all together. Vamos ler todos juntos Hebreus 9:27. Vocês estão comigo? Let's read all together. Então vamos ler juntos. As it is Da mesma forma appointed como o homem foi destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, each one of us, cada um de nós, made cada um de nós, eu e você, to appoint temos 2 agendamentos neither of each e nenhum deles nós podemos colocar em nossa agenda, because porque a gente não sabe quando isso acontecerá. one of them Um deles day of our death será o dia da nossa morte. Você não sabe quando será. and the other is the day of E o outro judgment, é o dia do nosso julgamento. and it won't be in the same day. E não vai ser no mesmo dia. Let's read Acts 17:31. Atos 17:31 diz. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? Because Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça world in por meio do homem que designou the man e deu whom e deu provas disso a todos, he has ressuscitando dentre os mortos. all how by raising him from death. Hallelujah. God has noted every Deus injustice. tem anotado toda a injustiça dos ímpios. If God never E punishes se Deus nunca punir the evildoer, os ímpios, he would not be a good God.
Ele não seria um Deus bom e justo. If there is no judgment, Por isso, God is unfaithful. precisa haver dia do julgamento, porque senão Deus não seria justo e fiel. Judgment is needed because He's Julgamento é necessário porque Deus é bom. Judgment is needed because God is fair. Deus é justo. And the Bible says that the base, the foundation of His throne, E a base do trono de Deus é justiça. and He's a just God. E Ele é um Deus justo. If God closes His eyes Se Deus fechar os seus olhos to your sins, God is not para todo mal e pecado, Ele não é Deus. Ele é Deus. Você concorda comigo? Deus é bom. Ele é justo. one judge in the court. Um juiz na corte, ele não pode olhar para a pessoa que fez errado. Vai para casa. Te amo. No judge can say that. Nenhum juiz pode dizer isso. Se alguém vai para a corte, comete um crime, o juiz não pode olhar para ele e falar: ah, você é tão bonitão. Oh, I know you, I love you. Ah, você está livre. God cannot do that. Deus não vai fazer isso. Você concorda comigo? God is a father, Deus é um pai e rei, but also a righteous judge. e também um juiz justo. Demands the day of judgment. E a sua justiça acontecerá no dia do julgamento. Vamos ler Gálatas 6:7. Do not be deceived. Não se deixe enganar. God cannot be. De Deus não se zomba, A man reaps pois o que o homem semear, his son. isso também colherá. God will not be moved. Deus não será enganado. Você pode se esconder seus pecados de outros. You can hide your sins from Você pode esconder seus pecados do seu pastor, do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai. Você pode esconder. but the Bible says God Mas a Bíblia diz: não tem como você zombar de Deus, enganar a Ele. and one day there will be E um dia reckoning. vamos acertar contas por tudo que semeamos. Shall reap. Nós vamos colher o que semearmos. In a few minutes this word is going to become better. Em poucos minutos essa palavra vai melhorar. Eu sei que está pesado, mas vai melhorar. Let's read 2 Corinthians. Vamos ler 2 Coríntios 5:10. I need you to follow on the screen and read with me. Leiam comigo. For we all Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, Christ, so para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, done while we quer sejam boas, quer sejam más. are bad. The Bible is clear. A Bíblia é clara, queridos, que um dia haverá um acerto de contas de acordo como vivemos e de acordo com as obras que praticamos por meio do nosso corpo. And today we will look at E hoje nós vamos olhar para o dia do julgamento final. what will be like. Como que ele será? Judgment. What will be like? Como será o dia do julgamento? Will be the judge. Quem será o juiz? God. But okay. It's God. No, Jesus is God. It's going to be Jesus. Não vai ser Deus, vai ser Jesus. Deus não poderá ser o juiz, sabe por quê? Why? Por que que ele não pode ser? Porque Deus Pai nunca se tornou um homem, mas Jesus veio como homem. E somente um homem que viveu como nós, ele pode saber, Knows what is to be a man. ele sabe o que é ser um homem, que ele não pecou, ele viveu em santidade. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Something interesting in the Bible. Please pay
Mas tem algo interessante na Bíblia. Vamos prestar atenção aqui comigo. Muitas pessoas não entendem sobre o julgamento. Por quê? Porque a Bíblia fala 2 julgamentos. E as pessoas misturam e ficam confusas. Mas hoje você vai sair daqui com a mente clara. Então tem 2 tipos de julgamentos na Bíblia que haverá. E ela acontecerá em 2 diferentes locais, em diferentes momentos e tempo diferente. Um será o julgamento dos um é chamado o Tribunal de Cristo, que está em 1 Coríntios 3, 9 a 15, e será o julgamento de todos os crentes nascidos de novo, que serviram ao Senhor nesta terra. Então, nesse primeiro julgamento, no julgamento do Tribunal de Cristo, também a Bíblia fala de um outro julgamento. Em Apocalipse 20, 11 e 12, leiam esses textos depois em casa. Eu não vou ler todos os textos. Nesse julgamento, quem estará lá? Quem não nasceu de novo, ou que recusaram a obra da cruz. Todos que disseram não para a salvação, que era algo de graça. Então vamos ler do primeiro. Vamos ler sobre o Tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 9 a 15. Me sigam. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro será construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele somos condenados. Verso 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, preste atenção, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Tudo que você está fazendo será testado com fogo. Quem será o juiz? Cristo. Se você ler Apocalipse, você verá Jesus que tem olhos de fogo. Quando estivermos diante dele, tudo que fizermos vai queimar. E se não for ouro, prata e pedras preciosas, vai queimar. Vamos continuar lendo. Verso 15.
pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. E se alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você vai ser queimado, mas será salvo. Porque se o que você construiu sofrer prejuízo, você será aquela torradinha bem queimada. Mas tudo bem. Tô brincando. Mas acho que vai ser mais ou menos assim. Então, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O apóstolo Paulo está falando para nós a revelação do julgamento que virá para os cristãos. Não mistura. Aquela primeira gravura que eu mostrei é sobre o julgamento dos cristãos. A outra é dos não cristãos. Então, após o arrebatamento, os crentes estarão diante de Jesus no tribunal de Cristo. A palavra grega, essa nossa Bíblia não foi escrita em português, inglês ou francês, mas ela foi escrita em grego. E a palavra grega para tribunal é bema. Bema em grego significa o quê? Bema naquela época era uma plataforma, um pódio usado para os atletas, os corredores. E eles eram os vencedores, aqueles que chegavam até o fim. Então eles iam para o bema. Para quê? Para ser punidos? Para receber recompensa. Mas alguns deles falavam parabéns, terceiro lugar, parabéns, segundo lugar. E para alguns, parabéns, primeiro lugar. Era o bema, isso era o... Então, quando a gente lê no original, a gente entende melhor o que está sendo falado. Então, esse lugar de julgamento não era para saber quem vai ser salvo ou condenado. Não era para separar céu e inferno. Fala para a pessoa do seu lado, se você estiver lá, você será salvo. Você foi salvo. Eu espero que você esteja lá. Não importa se vai estar um pouquinho queimadinho, mas tudo bem. Todos que chegarem nesse tribunal são salvos. Estaremos lá para receber a nossa recompensa pela nossa fidelidade e pelo nosso serviço. E como você sabe disso, pastor? Que todos que estiverem lá serão salvos. Como você sabe disso? Porque todos se arrependeram dos seus pecados, confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e construíram a sua vida em Cristo. O apóstolo Paulo diz que muitos desses cristãos usaram diferentes materiais para construir suas vidas. Todos nós usamos materiais diferentes. They give their best. But as a pastor, I can look to some Christians. Sorry, they are
Tem alguns cristãos que a gente vê que estão fazendo o seu melhor, mas tem outros que a gente vê que eles estão preguiçosos para fazer algo para o Senhor. Para eles estão cheios de preguiça. Verse 12. Em 1 Coríntios 3:12 diz o seguinte: se alguém construiu sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, Will be shown as sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará fire a qualidade de todos a cada um. quality of each person's work. Everything you are doing in Tudo que your você está Christian life fazendo na sua vida cristã be tested. será testado. This is what Paul the Apostle said. É isso que o apóstolo Everything Paulo you are disse. doing will be tested. Tudo será testado. All your work, Todo o seu your trabalho, motivations, suas motivações, the reason behind what you are doing. Why? Many people, maybe they are doing things because they want to show. Tem pessoas que às vezes fazem as coisas porque eles querem se aparecer. What is the motivation? Qual que é a sua Are motivação? you serving because you want to see Him receiving the glory? Você está servindo porque você quer que o Senhor receba a glória? God sees. Eu não sei, mas Deus vê todas as coisas. And for those who have been faithful, E para aqueles que têm sido fiel, Ele vai recompensar. if you build using gold, silver, Se and você costly stones, construir usando ouro, fire prata e will pedras not preciosas, destroy o fogo não it. vai Can the destruir. fire destroy gold? Pode o fogo destruir What the ouro? fire does O que o to fogo gold? faz com o ouro? Purifies. The Purifica. gold become better. O ouro fica melhor. If you were sincere, Se você foi had good sincero, motivations, boas motivações. if you invested your time in God's Se você kingdom, investiu seu tempo no reino de Deus, investiu suas finanças, and all of these, the fire does not burn down. em todas essas coisas, o fogo não vai queimar, só vai purificar. If you build on the foundation, Se você construiu sobre o fundamento como madeira, hey, feno straw, e palha, what do you o think que will você acha que vai happen when the acontecer fire quando o fogo testar as suas obras? ash? Vai virar cinzas. It will burn everything and nothing will remain. Vai queimar The tudo e Apostle nada vai Paul said, permanecer. some of those who will appear before Jesus, you O have apóstolo their Paulo work diz que algumas pessoas vão chegar diante de Jesus com obras totalmente destruídas. Não terá nada para apresentar. Just one thing will remain. Somente What is uma it? coisa vai permanecer. Just one thing will remain. Só uma coisa vai In ficar this case, nessa situação. foundation. A fundação. And the foundation. Que a fundação é Cristo. The foundation. He built on the foundation with Se the wrong construiu motivation. na fundação, mas com uma motivação errada. Aceitou Jesus, servia Jesus, mas começou a servir de maneira errada. Let's read verse 15. Versículo 15. Vamos ler de novo. It is burned up. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, You'll be saved. será salvo, como alguém que escapa através do fogo. This text, it says Nesse that texto our diz work, que as nossas obras serão provadas. wherever the Bible says, Porém, a Bíblia diz que nós somos salvos não por obras, mas pela fé. this is important. Isso é muito I'm importante. not preaching here Eu não estou pregando that aqui you are saved by work. que você é salvo You are saved pelas obras. Somos by salvos pela after you fé. have a faith, Mas depois de ter uma through your fé, works, you're gonna be através das suas obras, você vai receber o seu galardão. Tem padrões, tem alguns que dizem trabalhe, trabalhe e você será salvo. Não. A única maneira de você ser salvo é dar sua vida a Cristo e viver para Ele.
Não tem outra maneira de ser salvo. Através, mas depois de ser salvo, aí você serve o Senhor e faz o melhor para a glória dele. Salvação é pela graça, mas tudo que vier depois da salvação haverá uma checagem. Não fomos salvos para fazer boas obras. Não somos salvos porque fazemos boas obras, mas nossas obras serão recompensadas. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? Você não é salvo para fazer boas obras, mas vocês serão recompensados por todas as suas obras diante de Deus. Muitas pessoas no dia do julgamento de Cristo vão chorar de arrependimento por não terem investido suas vidas no reino de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Talvez você esteja preguiçoso. Não quero fazer nada, pastor. Mas um dia você vai se arrepender. Quando você ver Deus recompensando, muito bem, muito bom, servo bom e fiel. Aí você vai falar por que eles estão recebendo. Você levantou cedo. Você investiu mais tempo. Você investiu seu dinheiro para salvar pessoas. E tudo que você fez no reino de Deus, você será recompensado em tudo. Vamos ler alguns textos que falam sobre recompensa. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Para o pastor Márcio. Fazendo para o pastor Márcio. Não. Fazendo para o Senhor, não para servos humanos. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Quem é que quer servir ao Senhor? Queridos, tem tantas coisas para fazer aqui nessa igreja, mas poucos querem trabalhar. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Algumas pessoas começam bem, correndo. Aí fala, pastor, estou cansado. Desisto. Não desista. Eu comecei há 40 anos atrás. E eu quero ser fiel ao Senhor até o último minuto da minha vida. Não quero ficar cansado ou preguiçoso. Quero ser fiel a Ele. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: é isso que eu quero ouvir no final. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. A Bíblia diz que Deus irá chamar alguns de servos bom e fiel. Mas o que é triste, outros vão ser chamados
de servo mau e preguiçoso. How do you want to be called by Como God? que você quer ser chamado por Deus? For every investment that you have made in the kingdom of God, Todo investimento que você tem you feito no reino will de be Deus, rewarded. você irá ser recompensado. How you have invested? Como você tem investido a sua vida? Are you investing in people, Você tem investido em pessoas, visiting people, visitando pessoas, preaching the gospel, pregando o evangelho, making disciples, fazendo discípulos, investing in your life, investindo as suas finanças, your finances? seu tempo? God will reward. Deus vai te recompensar. Fire will not burn O fogo não vai queimar everything that you are doing. tudo que você fez quando você fizer dessa maneira. Everything we do, Tudo que fazemos, everything we say, tudo que dizemos, everything we think, tudo que pensamos to the test. será colocado à prova diante do Senhor. Everything. Tudo, Because He sees porque Ele vê and knows e your sabe motivation. a nossa motivação. I don't know, but He Eu não sei, mas Deus sabe a sua motivação. even your thoughts. Até os seus pensamentos, os seus desejos. Did you get about the judgment seat of Christ? Você for conseguiu the- entender o julgamento do Let's go to the another do tribunal de Cristo? Agora eu quero falar do outro o outro julgamento na Bíblia, accept the grace por aqueles que of não God. aceitaram a graça de Deus. In the Bible, the difference is Na Bíblia a diferença é, for the saved ones, para os salvos judgment seat of será Christ. o julgamento But there's another judgment de from Cristo. Revelation is called E esse outro de Apocalipse é chamado o Grande Trono Branco. What's the name of the first one? Qual que é o primeiro então? Judgment seat of O Christ. julgamento And the second do trono de Cristo. E o outro é o Grande Trono Branco. one? Let's read Revelation 20, 11 to Apocalipse 20, 11 a 12 e depois o 15. 11. Then I saw what? Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, os ricos e os pobres, um homem de negócio, uma faxineira, um médico, um governador e alguém que nem foi conhecido. Mas todos eles, grandes e pequenos, diante do trono, e livros foram abertos. Tudo que fazemos está no livro. Another book was opened. Um outro livro foi aberto. Então tinha One dois was livros. written about what you did. Um foi sobre o que você And another fez. book were opened, E o outro which is the livro book é o of livro life. da vida. The dead were Os judged mortos foram according julgados to de what acordo had- com o que tinham had feito, done, as recorded segundo o que in estava registrado nos livros. anyone whose name was not found written Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago was thrown de fogo. to the lake of fire. This is the judgment called Esse é o julgamento que é chamado do juízo final. This is the one. And for you, E para que and você this judgment entenda isso, esse julgamento vai acontecer 1007 1007 anos após o arrebatamento. Como eu sei disso? É simples. After the rapture,
Depois do arrebatamento, a igreja sobe. Go for the judgment seat of Christ. É o julgamento de But Cristo. many people will stay, E will be muitos left vão behind. ficar para trás. Christians that Cristãos were que não eram faithful to fiéis ao Jesus, Senhor. and millions of people E that milhares de never pessoas que accepted nunca aceitaram a Cristo. Christ. And after E the depois do rapture, arrebatamento, 7 years 7 anos after, depois, Jesus coming back Jesus virá together with the saved ones. com os salvos. After Jesus coming E with quando Jesus vier, haverá 1000 anos do reino de Jesus. Jesus reigning on earth. E ele vai reinar 7 anos aqui. I'm gonna talk about the E eu vou falar sobre o milênio. after the millennium, E depois do milênio, this judgment. teremos o julgamento, esse julgamento do trono branco, para todos que não foram salvos. Who will be in this judgment? Quem estará nesse trono, nesse julgamento? There will be all the rest of the human population. Toda a humanidade que sobrou, que não In the participou first resurrection. na primeira ressurreição. When happened the first resurrection? Então, quando que vai acontecer essa primeira ressurreição? No arrebatamento. 1 Tessalonicenses fala que os mortos serão ressuscitados e os que estão vivos serão arrebatados. Esse será a primeira ressurreição. Então, quem não participou da primeira ressurreição, que não foram arrebatados, eles irão para esse julgamento. E todos serão julgados de acordo com as suas obras. Estão me seguindo? Apocalipse 20, 15, eu quero ler mais uma vez. Nesse julgamento, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Justiça será a base do trono de Deus. Se Deus não punir o pecador, ele não será um Deus justo. E é por isso que haverá um dia de julgamento. Deus fará a justiça e julgará os maus que andaram em desobediência à sua lei e à sua palavra. Ele nos criou, Ele nos deu uma palavra, um manual. E a gente precisa andar em obediência a Ele que nos criou. Muitos são rebeldes e eles se recusam à salvação. A única chance de vocês escapar desse julgamento, se seu nome estiver escrito no livro da vida. Muitas pessoas começam servindo a Jesus. Eu conheço muitas pessoas que começaram bem, com muita paixão por Jesus, servindo ao Senhor fielmente. Mas hoje eles não têm mais esse amor por Jesus, como eles tiveram uma vez. A Bíblia diz que a vida cristã é como uma corrida. A vida cristã é uma maratona, queridos. Para começar, está tudo bem. Para começar, é fácil. Quem já fez uma maratona, uma corrida? Quem já participou? Eu já fui. No começo é fácil, não é? Muitas pessoas aceitam Jesus. Mas tem muitas pessoas que não estão mais aqui servindo a Jesus. Eles vieram a Jesus, foram abençoados, Jesus abençoou eles. Aí eles abandonam a fé. É triste, não é?
será muita tristeza que pessoas serviram ao Senhor e no final eles se perderam. Eu estou falando como pai que não quer te condenar, mas te desafia. Volte, começa a correr de novo. Começa a correr a corrida mais uma vez. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aqueles que começaram, mas aqueles que ficaram firmes até o final. Talvez você está se sentindo fraco. Se levante e comece a correr de novo. Volte ao Senhor. Arrependa dos seus pecados. Tem tempo. Ainda há tempo. Jesus ainda não voltou. O arrebatamento está chegando, mas ainda existe tempo. E eu te desafio. Arrependa-se dos seus pecados. Não existe salvação sem arrependimento. Eu sei, essa pregação não é popular. Isso não atrai pessoas. Mas eu digo uma coisa, eu não quero mentir para você. Sem arrependimento não tem salvação. Se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, se você não falar, Senhor, perdoa os meus pecados, e pare de fazer o que é errado. Arrependa-se. Muda sua mentalidade. Você às vezes estava andando na vida do pecado, mas você se arrependeu. E aí você foi para a presença do Senhor, mas aí você volta. Você dá suas costas para o pecado, você não vive mais. Jesus disse: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Apocalipse 3:11. Fique alerta. Não perca sua coroa. Jesus disse, Apocalipse 3:11. Jesus diz: eu estou voltando. Conserve o que você tem, para que ninguém possa tomá-la. Diga para você mesmo: eu vou cuidar da minha coroa. Eu vou manter a minha coroa e ninguém vai tomá-la. É isso que Jesus disse em Apocalipse. Conserve para que ninguém tome a sua coroa. Se ele diz que é para você segurar, tem uma possibilidade. As boas novas que eu tenho é: Jesus foi condenado no seu lugar. Essa é a ótima notícia. Jesus pagou o preço da sua condenação. Essa é uma notícia maravilhosa. Jesus morreu, foi até o inferno por sua culpa. Você sabia disso? Você sabia qual lugar que você merece ir? Eu mereço ir para o inferno. Eu fui tão mal, e somente pela graça de Deus. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acontecerá com os verdadeiros cristãos no dia do julgamento? Eu estou terminando. Poucos minutos, espero.
Romanos When you are in that day, 8:1. Romans 8:1. There is no Romanos 8:1 diz: portanto, não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Let's read again. Vamos ler juntos. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? The only way for you to escape A única is maneira de você escapar, with Him. se você estiver com Ele naquele This julgamento. is why Jesus will be the judge. Can you imagine you there? Por isso que Jesus será o juiz. And Jesus say to the Father, Father, Jesus vai falar para o Pai: for her, Pai, não tem condenação para ela. Não condenação para ela. there is no condemnation. Não for you. tem condenação para você. No condemnation. Can you imagine Jesus saying, you are there. Like Você está lá como um pecador. be there thinking that I Eu não vou estar lá pensando. Eu também vou estar lá com medo. Medo. am not the best. I Porque eu não sou o melhor. will be there. Eu estarei lá tremendo. But then Jesus said, Aí Jesus vai dizer: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. this is why you need to turn back to E por isso você precisa se voltar para Deus. Escreve meu nome no livro da vida. E quando você entrega sua vida a Jesus, é batizado, renova seu compromisso com Ele, o seu nome estará lá. E não haverá condenação sobre você. Vamos nos levantar. I didn't finish. Ainda não terminei. Now is the most important part of the message. Agora é a parte mais importante da mensagem. Now is the most important part of the message. Did God speak to you? Jesus falou com você? Did God speak to you today? Jesus falou com você hoje? God spoke. What is your answer? E qual que é a sua resposta para Ele? What is your answer? Qual a sua resposta? I Vai falar: palavra boa. mean, it's not important that I give good teaching. Minha maior preocupação não é dar um bom ensinamento para você, mas é qual a sua resposta para Ele. Living this lazy life, Você vai continuar vivendo preguiçosamente? just looking to you. Só preocupado com você mesmo? Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meus filhinhos para cuidar. Okay, everybody has Todo mundo tem essa But what are tarefa. you doing for Mas o God's que kingdom? você está fazendo para o reino de Deus? What is your answer? Qual a sua resposta? Maybe today is a day for you to Talvez hoje seja um dia para você retornar ao Senhor, reafirmar seu compromisso com Ele. many people started well, but you Muitos know começaram you are not bem, well here. mas você sabe se você está bem ou não. Você talvez foi batizado meses atrás, anos atrás, e talvez você está dormindo espiritualmente. Wake up, please. Acorde, por Because now favor, it's time. porque agora é tempo de renovar seu compromisso com Deus. And I want all of you, close Eu your eyes, quero que please. todos vocês agora fechem os seus olhos, de olhos fechados. Just I'm gonna be looking at you. Somente eu estarei de olhos If abertos. you see that you are away from the Lord, Se você sabe que você está longe do Senhor, that you are not se você sabe que você não está apaixonado por Jesus, agora é seu tempo de dar uma resposta ao Senhor. If you want to give an answer to Jesus and say, Se você quer "Jesus, dar I uma am resposta a Ele, I am so lazy. I am eu tenho sido preguiçoso. Hoje eu estou voltando para sua casa. Eu quero voltar para o primeiro amor.
Levanta sua mão bem alto. Diga: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Não precisa olhar do lado, mas renove seu compromisso com o Senhor. Deus está olhando para você. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga ao Senhor: eu quero lutar o bom combate. Eu quero ser salvo. Eu quero estar com o Senhor. Me salva, Jesus, um pecador. Aqui tem um pecador. Salva-me, Senhor. E ore essa oração. Fala: hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Ore, fale com o Senhor. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de Ti. Obrigado, Jesus, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa minha preguiça. Perdoa-me por não servir ao Senhor, não te amar, não pregar o Evangelho. Eu o confesso. Jesus, Tu és meu Senhor e meu Salvador. Tu és o Senhor da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Escreva meu nome no livro da vida. E me ajuda, Senhor, de hoje em diante, para ser um servo fiel. Obrigada, Jesus. Eu sou salvo. Eu dou ao Senhor honra e glória. Obrigado pela minha salvação. Vou te servir fielmente até o final da minha vida. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem amém.